Se você acompanha o mercado de emagrecimento e performance, provavelmente percebeu uma coisa muito interessante. Todo mês aparece uma nova molécula sendo chamada de revolucionária. Um dia é um peptídeo, no outro é um hormônio, depois surge uma substância que promete acelerar o metabolismo, preservar músculos e eliminar gordura ao mesmo tempo. A pergunta é, como separar inovação científica de marketing? Talvez seja uma das habilidades mais importantes para quem quer entender metabolismo de verdade, porque a ciência avança todos os dias, mas a propaganda costuma correr muito mais rápido do que as evidências. Hoje eu quero apresentar duas moléculas que despertaram muito interesse nos laboratórios, a tesofensina e o SLU-PP332. O mais importante de decorar esses nomes é entender por que elas estão sendo estudadas. Imagina que seu corpo funciona como um carro híbrido. Ele precisa administrar combustível o tempo inteiro, precisa decidir quando economizar energia, precisa decidir quando gastar energia, precisa decidir quando armazenar gordura e precisa decidir quando utilizar essa gordura. Tudo isso depende de milhares de sinais acontecendo ao mesmo tempo. Os pesquisadores tentam entender esses sinais para desenvolver tratamentos mais eficientes para doenças metabólicas. Foi nesse contexto que surgiu a tesofensina. A tesofensina não é um peptídeo, ela é uma pequena molécula originalmente estudada para doenças neurológicas. Durante os estudos, pesquisadores perceberam algo muito curioso. Muitas pessoas apresentavam redução importante do apetite e perda de peso. Isso despertou enorme interesse, lógico. Hoje, sabemos que a tesofensina atua aumentando a disponibilidade de neurotransmissores, como dopamina, serotonina e noradrenalina. As substâncias participam do controle do humor, da motivação e também do comportamento alimentar. Imagina que seu cérebro possui um painel que controla a vontade de comer. A tesofensina parece influenciar esse painel, reduzindo o impulso alimentar em muitos indivíduos estudados. Alguns estudos clínicos observaram perda significativa de peso, mas também foram descritos efeitos adversos, como boca seca, aumento da frequência cardíaca, insônia e alterações de pressão arterial em alguns participantes. Por isso, ela continua sendo objeto de pesquisa e não deve ser encarada como uma solução simples para o emagrecimento. Agora, vamos falar de outra molécula que ganhou destaque recentemente, o SLU-PP332. Esse nome parece complicado, mas a ideia é fascinante. Ele foi desenvolvido para ativar proteínas chamadas receptores relacionados ao metabolismo energético, especialmente o ERR, um regulador importante da função mitocondrial. Imagina que as mitocôndrias são pequenas usinas que produzem energia dentro das células. O SLU PP332 foi criado para estimular programas celulares relacionados ao aumento da capacidade energética dessas usinas. Em estudos experimentais com animais foram observados aumento do gasto energético e melhora do parâmetro metabólico. Isso levou algumas pessoas a chamarem essa molécula de exercício em cápsula. Mas esse apelido é bem exagerado. Nenhuma substância substitui o benefício das atividades físicas. Esse exercício melhora músculo, osso, coração, circulação, cérebro, equilíbrio hormonal e saúde mental. Uma molécula isolada não pode reproduzir toda essa complexidade. Além disso, o SLU-PP332 ainda está em fase inicial de pesquisa. Ainda não existem evidências clínicas robustas demonstrando eficácia e segurança para uso amplo em seres humanos. Esse é um detalhe fundamental. O entusiasmo precisa caminhar junto com a responsabilidade científica. Quando você começa a estudar metabolismo, percebe que praticamente todas as novas pesquisas seguem uma direção semelhante. Os cientistas procuram maneiras de melhorar a forma como as células produzem e utilizam energia. Eles estudam receptores, mitocôndrias, hormônios, neurotransmissores, comunicação celular, inflamação, sensibilidade à insulina, tudo isso faz parte do mesmo quebra-cabeça. Talvez a maior descoberta da ciência moderna seja perceber que a obesidade não é apenas excesso de comida, ela envolve comportamento, ambiente, genética, metabolismo, sistema nervoso e comunicação hormonal. Por isso, os tratamentos estão ficando cada vez mais sofisticados, mas existe uma armadilha. Sempre que surge uma molécula promissora, aparecem pessoas prometendo resultados extraordinários antes mesmo da ciência terminar de estudá-la. Isso aconteceu com diversos compostos ao longo da história. Alguns realmente se mostraram úteis, outros desapareceram porque os estudos não confirmaram as expectativas iniciais. É exatamente por isso que quem entende ciência não compra promessas. Analisa mecanismos, analisa estudos, analisa riscos, analisa limitações e a grande lição desta aula é simples. A pesquisa em metabolismo está evoluindo rapidamente. Moléculas como tesofensina e SLU-PP332 representam caminhos interessantes para futuras terapias. Mas ainda existem muitas perguntas sem respostas. O conhecimento mais valioso não é decorar nomes difíceis, é aprender a interpretar a evidência de forma crítica. Porque quando você entende como ciência funciona, deixa de seguir modismo e passa a tomar decisões muito mais inteligentes. E essa talvez seja a habilidade mais importante que você pode desenvolver dentro da modulação metabólica.